Muito obrigado pela presença de vocês. 36 anos promovendo o encontro entre os artistas e o público de Fortaleza. E dessa vez, trazendo pela segunda vez Rick Muniz. Ele não é só um artista, além de um artista, mentor de outros artistas, um grande filantropo, né? Quer dizer, nós nos unimos em alguns pontos. Primeiro, de família cearense, e eu também. Minha mãe é do Ceará e o pai do Vic é do Ceará também. Quer dizer, então isso já foi uma sinergia muito bacana. O Vic veio pela primeira vez à Fortaleza para uma exposição na Uniforme, se não me engano, 2016. Foi, 2016. E nesse momento o Vic estava chegando de Nova York e aconteceu uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e logo em seguida no MASP em São Paulo. E uma mídia muito expressiva, quer dizer, ele conseguiu realmente fazer com que Rio e São Paulo se unissem e era uma visitação absurda. Tanto que começaram a chamar de Vicmania. Tudo convergia de uma forma muito positiva. Quer dizer, nesse momento, Rio e São Paulo tinham uma visitação assim absurda. E eu lembro que eu estava saindo do MASP, no táxi, eu liguei para o produtor da exposição e falei, olha, essa exposição tem que ir para Fortaleza. Lá tem um espaço da Universidade a Unifor, que é um espaço incrível e vai ficar perfeito. E assim aconteceu. E, em paralelo, fizemos uma pequena exposição. A exposição da Unifor tinha um caráter retrospectivo. E a nossa exposição eram 14 ou 15 obras, né? Mas coisas bem significativas. Então, quando surgiu essa oportunidade agora, dessa parceria entre a Galeria Nara Rosman e a Multiarte, foi uma coisa prazerosa, porque a gente já se conhecia, a gente já sabia como iríamos operar, tratar. E essa série que está sendo apresentada aqui agora, com algumas imagens inéditas, são um privilégio. Essas obras estão sendo mostradas em Fortaleza pela primeira vez. E uma das obras baseadas numa pintura de Rugendas, que também tem uma historinha muito engraçada. Rugendas, quando está regressando ao Europa, ele vai ao Chile, fica um determinado momento, só que no meio da viagem no navio ele lembrou que ele tinha uma dívida. Um determinado personagem tinha adiantado um dinheiro para ele e queria uma pintura da Mata Atlântica. Aí ele para no Rio de Janeiro, pinta o quadro, daquela Mata Atlântica ainda completamente intocada, devolve, entrega o quadro a quem adiantou o dinheiro para ele e regressa para a Europa. E essa pintura está hoje aqui, que eu vi que faz uma das imagens do dinheiro vivo, baseado nessa pintura de Rugendas. O Vic Muniz diz que essa apresentação. E eu brinquei muito uma vez aqui, numa das exposições dos irmãos Campana, são essas coisas que a arte modifica, né? Humberto e Fernando, dois grandes designers, dois grandes artistas, um queria ser índio, outro astronauta. E eu vi que era escultor. E está aqui como fotógrafo. Obrigado pela sua presença, nossos amigos. Obrigado. Assim, profissionalmente, né, acho que é a terceira vez que eu estou visitando. Eu acho que Fortaleza tem, o Leandrão, uma certa nostalgia, essa viagem que nós fizemos, eu e minha família, meu pai, e nós somos de uma família muito humilde. Meu pai saiu de Santa Quitéria, novo, foi para o Rio de Janeiro tentar a vida, ficou lá alguns anos, depois foi para São Paulo, ele trabalhou como garçom
Inclusive, era um mestre famoso, que ele era desse bar de jazz que chamava Baiuca, que era muito conhecido. Todo mundo já foi no Baiuca, vai muita gente. E meu pai, ele era conhecido na noite paulistana como o careca do Baiuca. E ele não foi uma pessoa, eu não cresci com arte. Na minha casa, os únicos livros eram uma coleção, era a enciclopédia Conhecer, não era nem a enciclopédia britânica, que o meu pai ganhou no jogo de sinuca. Eu lembro o dia que ele chegou na casa com um carrinho de pedreiro com esses livros todos em filas. Eu tinha a sorte de ter uma avó que ela nunca teve um dia de escola e aprendeu a ler sozinha. E ninguém sabe como ela conseguiu aprender a ler. Então ela ficou olhando os livros dos filhos com tanta curiosidade que ela conseguiu aprender. Ela se ensinou a ler. E ela me ensinou a ler com o mesmo processo que ela aprendeu a ler aos 4 anos, né? Nessa enciclopédia Conhecer. Ela botava o dedo e ia descobrindo assim, e era uma maneira visual de ler. Então até eu sou disléxico autodidata. Eu leio blocos de texto, eu tenho dificuldade incrível eu leio de uma maneira muito esquisita. Ela me ensinou a ler errado, né? Mas com 4 anos. Com 7 eu já estava lendo Júlio Verne e entre outras coisas, mas eu não consegui escrever. Então demorou 3 anos para mim conseguir escrever a minha primeira palavra, as minhas primeiras palavras. E quando no 2º ano já estava, a professora dava ditado, eu não conseguia escrever a palavra, então eu fazia um desenho, que nem aquele taquigrafia, né, que as secretárias antigas faziam, né, shorthand, que era uma... E eu comecei a fazer esses desenhos, eventualmente eu aprendi a escrever. Juro que aprendi. Aí, e nesse negócio de criar esses desenhos foram se sofisticando, né? E ali pelos 7, 8, 9 anos de idade, eu já era um menino que fazia caricatura dos professores, desenhava as coisas, fazia um jornalzinho da escola. Eu tinha essa personalidade do cara que desenha coisa, né? Mas isso era só uma aptidão, não era uma vocação, uma profissão. Se eu falasse para o meu pai que eu ia ser artista plástico, ele não ia saber nem o que era. Tanto que a gente comentou isso, né? A primeira pessoa, eu estava em São Paulo, eu gostava muito de teatro, e eu lia muito. Tem uma coisa, minha filha é disléxica também, ela lê muito. Eu acho que disléxico lê muito. E eu fui convidado na época para fazer um workshop para ajudar o pessoal de uma banda, uma trupe carioca muito importante, que era na época do Seco Voadora, que chamava Asdrubal Trouxe o Trombone, que era a Regina Casé, o José Leonilson, que virou um grande amigo e já nos deixou, o Luiz Hermine, que é um grande pintor brasileiro hoje, né? Mas eu conheci essas pessoas no fim dos anos 70, né? E éramos jovens que estávamos um pouco cansados de todo o discurso político, que era muito intenso na época, e nós não éramos diletantes, mas a gente estava procurando novas linguagens, uma certa... Talvez o próprio Asdrubal eram pessoas que estavam mais interessadas nos processos criativos do que nas mensagens que esses processos iriam originar, sabe? Ou iam transmitir. Até hoje eu tenho assim, uma versão muito grande à ideia de ideologia, de arte que dá mensagens precisas. Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que a arte cria um lugar onde você dá oportunidade para as pessoas pensar por si mesmo. Mas eu lembro que foi o Leonilson que falou para mim, eu perguntei, o que você faz, né? Você não está aqui fazendo isso? Ele falou, sou artista plástico. Artista plástico, para mim, a gente já tinha morrido, tinha cortado a orelha, sabe assim, era um povo que não existia só nos livros. Uma pessoa viva falando que era artista plástico, era uma abstração. E ele falou que tinha ajudado o Antônio Dias. Ele me contou uma série de histórias. Eu lia muito sobre arte, eu gostava muito de história da arte nessa época. A gente ficou amigo, inclusive tem uma história maravilhosa. Eu fiz um pôster da Farra da Terra, que era a peça que nós fizemos em São Paulo, né? Eu fiz com ele, nós assinamos o pôster de Hulk, Vicky Muniz e Leonilson. E ele jogou fora esse pôster. Hoje em dia, eu falei, você não guardou aquele barco, né?
E eu acho que eu joguei fora. Jogou fora, sei lá, milhões de reais. Né? Alguém achar isso um dia, por favor, me devolva. Mas, e eu, assim, na verdade, eu fui de uma coisa a outra, uma série de incidentes me levaram, no contato em tempo, né? Eu comecei a trabalhar, eu gostava muito de psicologia, eu tentei entrar para a faculdade de psicologia 2 vezes, não conseguia, eu consegui uma meia bolsa de uma escola de comunicação, mas quando eu vi que meu pai estava já procurando, eu ajudava em casa com as despesas, eu sou filho único. Eu deixei a faculdade porque eu vi que eu ia criar um problema na minha casa, mas eu arrumei um emprego numa companhia que chamava Alvo, na época, que era uma companhia que nem Clear Channel hoje, de comunicação visual de rua, né? E eu achava que eu não conseguia ler os anúncios, né? Não que eu pudesse comprar alguma coisa naquela época, eu não podia comprar nada, mas eu achava que eu estava contente que não conseguia ler, por causa dessa minha dislexia. Aí um dia eu estava dirigindo, eu tinha uns 18 anos, eu estava dirigindo com a minha mãe e tinha um anúncio, estava vendendo alguma coisa, acho que era sabonete. Eu falei para minha mãe assim: mas você consegue ler aquilo ali? E a gente está fazendo mais ou menos uns 30 km por hora, 40 km por hora, nem lá falou não. Aí eu dei a volta no quarteirão, fui a 30. E agora? Também não. E a 20? Só quando eu parei que ela conseguiu ler. Minha mãe conseguia ler bem, né? Eu descobri que a culpa não era minha, nem da minha mãe, era do anúncio, do outdoor, né? Que era muito mal colocado. E a partir daí, nesses 6 meses de faculdade que eu tive, eu comecei a fazer uma pesquisa, uma tabela que cruzava vetores de velocidade, ângulo de aproximação, número de texto. Isso era uma coisa que eu queria fazer em psicologia de fenomenologia, psicologia de compreensão visual. É uma coisa que eu sempre me interessei por isso. Como que a gente consegue ver as coisas do jeito que a gente vê? Por que a gente vê coisas em coisas, representação, isso tudo fazia muito parte dos meus interesses. E eu descobri que, assim, os anúncios da cidade de São Paulo, eles eram colocados de forma completamente aleatória, né? E eu fui numa dessas agências que mexiam com publicidade de rua, né? E eu consegui uma reunião com o diretor e falei: olha, vocês colocam essas placas na marginal do Rio Pinheiros, colado no muro do Rio, colado no muro do Jockey Club. Ele falou: você tem ali a velocidade normal, mais ou menos 100 km por hora. Você tem que ir do outro lado, né? Então, para você comprar aquele brinquedo que você está querendo vender ali, você tem que ser um bebê que dirige a 100 km por hora, que consegue ler 3 linhas de trás para frente. Isso ninguém consegue ler isso, né? Nossa, esse brinquedo nunca vai ser vendido. Ele falou: o problema é que você está fazendo tudo errado. E aí eu mostrei o que eu tinha de estudar, e eles falaram: você, olha, eu vou te dar um emprego aqui, vou te pagar muito pouco, eu vou te dar gasolina e você me dá me ajuda com o desenho para melhorar a legibilidade desses. Eu fiz isso durante 1 ano e meio e tinha uma revista que eu acho que era da DPZ, na época me deram um prêmio de revelação da publicidade de tal ano. Eu fui receber esse prêmio e você tinha que usar um smoking. Eu aluguei o smoking pela primeira vez, me senti o próprio James Bond. E fui recebendo um troféuzinho de plástico, de acrílico, assim. E no que eu estava saindo desse evento, aproveitei e fui num outro evento que também era Black Tie. No que eu estava saindo desse lugar, uma pessoa me para ali na avenida, perto da galeria, uma pessoa me para o carro, falando assim: estão matando meu noivo, me ajuda, me ajuda. Aí eu paro, eu tinha um Fusca azul claro, eu parei o carro no meio da rua, fui lá e de fato tinha um cara batendo no outro cara com esses soco inglês, né? Batendo muito forte. Aí eu fui lá e empurrei o agressor, escutei um monte do cara, saiu correndo, todo mundo vestido de preto, de smoking, parecia um filme de James Bond mesmo. E aí eu escutei a buzina, fui voltar para o meu carro, no meio do caminho eu escutei uma explosão. Quando eu vi, eu estava no chão. Quando eu olhei para trás, a pessoa que eu tinha acabado de salvar, né, achou que eu era o agressor
pegou um revólver dentro do carro dele e descarregou o peito inteiro em cima de mim. Graças a Deus que tinha apanhado muito na cara, porque ele errou todas as balas, só acertou 2 no meu carro e uma na minha perna. Eu consegui dirigir até o Hospital Santa Catarina, acordei 2 dias depois com a pessoa que tinha atirado em mim, que felizmente era um cara de posse, e estava com a cara toda enfaixada. Eu lembro que eu acordei e achei que ele tinha morrido indo para o inferno das múmias. Sabe? E ele pediu desculpa. Quando eu fui falar para ele, tudo bem, eu não conseguia falar porque eu tinha batido a mandíbula no volante do carro, tinha quebrado tudo. Eu fiquei uns 3 meses me recuperando, ele pagou as despesas médicas e me deu uma quantidade de dinheiro que eu usei para comprar a passagem para ir para os Estados Unidos 1 ano depois. Se eu não tivesse levado esse tiro, eu não estava falando com vocês hoje. É a sorte que eu tenho. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a minha ideia era estudar teatro, mas o avant-garde americano ele vinha de um lugar diferente, né, do que o teatro brasileiro tinha a oferecer, que era uma coisa poética, lúdica. Lá era uma coisa mais que vinha do punk, vinha de uma outra, era Richard Foreman, tinha uma coisa agressiva. Eu não gostei, tinha isso e tinha os musicais da Broadway, né? E eu decidi, eu fui para aprender inglês, fui para Chicago, depois fui para Nova York. Eu estava quase voltando para o Brasil, fui um fim de semana de 4 de junho para Nova York e eu andei no Central Park, vi um povo que estava indo para lá, eu vi eles tocarem Gershwin no Central Park, a Sinfônica, e aquela orquestra, Firework, comecei a chorar, falei, cara, vou morar aqui. E foi esse fim de semana, está durando até hoje, mais de 40 anos o fim de semana, né? E Nova York foi o lugar onde eu morei mais tempo da minha vida e eu trabalhei, eu fiz de tudo em Nova York, você pode imaginar. Eu costumo dizer que eu só não fui taxista nem garoto de programa, o resto tudo eu fiz. E eu trabalhei com restauro de pintura, fui bartender, fui garçom, fui faxineiro. Fiz aquilo que todo imigrante, né? Essas pessoas terríveis, os imigrantes, fazem quando eles chegam no país. E eu não pensava, quando eu estava trabalhando com restauração de pinturas, né, comecei a ser amigo de pessoas que estavam frequentando o que no começo dos anos, no fim dos anos 80, né, era o que chamavam o East Village. O East Village era a minha vizinhança por conveniência, um lugar que era infestado de ratazana, tinha assim, galerias que eram do tamanho de banca de jornal e clubes que eram em lugares assim, que as pessoas faziam um clube numa casa abandonada, no outro dia, na outra noite você ia, não tinha mais, né? Eu lembro de um clube que eu achava que era gelo seco, que tinha uma fumaceira, não, era poeira mesmo das pessoas que e esse lugar era um lugar de muito grande efervescência criativa. Eu gostava muito de arte comercial na época. Eu tinha sempre gostei. Eu não tenho uma coisa para você ser um artista de relevância, você não pode ter nenhum preconceito, né? Eu tenho a tendência de olhar tanto o trabalho de arte comercial quanto de arte conceitual. E eu sempre gostei de publicidade, gostei do que eu via na televisão. Eu não tenho, eu vejo tudo, né? E eu lembro de que eu entrei numa galeria, pela primeira vez, entrei com uma amiga minha, e eu vi umas fotos na parede que era uma mulher se fazendo como personagem de filmes. Eu adorei aquilo, sabe? Porque aquela pessoa era como eu. Eu era a primeira geração de pessoas que havia sido submetida à mídia eletrônica de imagem, televisão, né? Uma geração inteira, artistas que haviam sido formados por essa relação com o mundo. E, consequentemente, era uma pessoa que era muito confusa em relação ao meu lugar, em relação à minha posição e a dos personagens que eu estava vendo. Eu era aquela primeira geração de pessoas que fica se vendo no personagem, né? Que tinha essa fluidez entre a representação e o ser próprio, né? E essa era Cindy Sherman, né? Que era uma artista muito importante americana, veio ser uma artista muito... Ela estava também começando. Eu lembro que eu fui com uma amiga minha que era artista plástica, já estava mostrando uma galeria muito diagnóstica. Ela falou, você não está entendendo? Eu estou entendendo tudo, né? E eu vi que
essas pessoas que eram um pouquinho mais velhas que eu, elas eram produtos de uma cultura que eu havia consumido. Foi aí que eu pensei, agora é a hora de usar a analogia do surf, né? É hora de começar a hypar. E quando eu vi o trabalho, tinha um artista americano chamado Jeff Koons, ele estava mostrando posters que a arte estava se comunicando com a cultura da televisão, com a cultura dos outdoors. Era uma coisa além do pop. O Warhol, talvez ele tenha aberto um caminho muito vasto para esses artistas se comunicarem com uma cultura que era importante, que era a cultura. A cultura era uma cultura comercial, não era uma coisa elitista, né? E eles estavam falando diretamente com o ambiente cultural prevalecente. E eu comecei a pensar, esse negócio eu posso fazer alguma coisa aí, de repente, né? E eu fumei um estúdio em Riverdale, que demorava 1 hora de trem para chegar lá, e comecei a fazer uns objetos. E eu vou dizer que eu tive muita sorte. Esse artista que mostra na galeria em São Paulo, que eu apresentei, chama Noto Vital, um artista também muito importante, suíço, veio no meu estúdio, olhou aquilo, não quero comprar esse aqui. Eu falei, como você quer comprar? Por que você quer comprar isso? E daí ele me apresentou para esses curadores, que me apresentaram para uma galeria, e é a história da minha carreira, que tem assim algumas curvas, mas que eu estava comentando com o jornalista aqui. Acho que a coisa mais importante é que ela já está na 4ª década, né? Eu acho que mais importante que você ser um sucesso meteórico é você estar sempre com a cabeça para fora d'água por um tempão. É nadar longe, né? Eu não sou maratonista, eu não sou sprint. E quando a gente olha o trabalho, assim, eu já fiz retrospectivas grandes, porque no catálogo resumei dessa brochura eu gosto de trabalhar. E você parece ter uma linha direta que vai desde o que você está fazendo aqui até o primeiro trabalho que você realizou, né? Na verdade, não é isso. Você tem uma gama imensa de escolhas, e o que faz a trajetória do artista interessante é o que ele faz com as possibilidades que ele tem em determinados momentos, né? E eu acho que a coisa mais difícil é gerenciar impulsos criativos e conseguir mantê-los sempre acesos, né? Coisas que eu achei que iam durar pouco, são sempre presentes. Meu trabalho está sempre lidando com coisas simples, coisas materiais que são mundanos, cotidianos, coisas que você está acostumado, como dinheiro. Diamante não é uma coisa que todo mundo está acostumado a mexer, mas pelo menos é uma coisa que todo mundo conhece, né? Lixo, chocolate, coisa de comer, e já trabalhei com coisas enormes. Fiz desenhos que tinham mais de 1 quilômetro, que tinha que ser fotografado por helicóptero, mas porque quando drones não eram disponíveis. E trabalhei com estruturas, impressões microscópicas que não eram visíveis ao olho nu, né? Tudo isso para mapear a ideia da relação do indivíduo com a representação. As pessoas falam, por que você tem esses materiais, essas coisas? Eu falo, porque cada material ele demanda um processo. Eu costumo dizer que, assim, criar objetos não é muito a intenção do artista no momento que os objetos são criados em série, sabe? Acho que a Revolução Industrial, ela realmente tirou esse fardo da criação do objeto. Era importante quando cada objeto era único. Mas eu acho que o contexto de produção, né, comercial, industrial, ele traz ao artista uma outra oportunidade de criar processos. Eu sou muito mais interessado em criar problemas a resolver. Por exemplo, você vai mexer com lixo, você tem que falar com o pessoal de Gramacho, né, do pessoal catadores, gente que vive da coleta e venda de recicláveis, né? Gente que nunca teve nada a ver com arte. Se você tem que mexer com diamantes, você vai falar com o pessoal, mercadores de diamante da Antuérpia ou da África do Sul, o pessoal da Cor 47 em Nova York. Se você faz coisas grandes, você vai trabalhar em mineradoras. Se você faz coisas minúsculas, são cientistas do Massachusetts Institute of Technology, que têm a capacidade de manipular microscópios de elétrons, né? Cada uma desses materiais, ele me oferece, pelo menos por um momento, uma vida diferente, ou uma participação incisiva num processo que é novo. Então, acho que a coisa mais importante para o artista é a capacidade, a possibilidade de você se empregar e se despedir diariamente, né?
E eu estava comentando também que uma coisa que você tem que cultivar, talvez, é uma certa humildade intelectual e cultivar a tua ignorância. Sabe? Você, a ideia que você tem tanta coisa para saber, né? E isso alimenta, talvez, essa carreira que está durando esse tempo todo. Essa exposição que nós temos aqui é uma dessas experiências, né? E às vezes a gente procura o trabalho, às vezes o trabalho nos encontra, né? Ela é originária de uma outra série, né? Quando houve o incêndio no Museu Nacional, eu sou uma pessoa, eu não sou poeta, eu sou mais um gramatólogo, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de gramática, gosta de semântica, eu sou mais técnico, sabe? Eu tenho uma mentalidade mais organizada, assim. Embora eu seja uma bagunça na minha cabeça, eu me faço questão de ser mais organizado com as minhas ideias. Eu não sei porquê. Eu não sou uma pessoa de chorar, de sentir, de expressar. Eu sou mais frio. Você é psicopata, quase. Aí eu tive uma tristeza, uma depressão. Eu estava na Holanda, na cidade que o Van Gogh nasceu. Nós estávamos fazendo um trabalho lindo, lindo. Eles têm um festival de flores. Eu fiz os sapatos do Van Gogh com dalhas, né? Mas um lugar do tamanho desse backyard, esse lugar aqui, com flores. E era um momento muito gostoso, bacana. Eu fiquei tão triste que o Museu Nacional pegou fogo. Eu não entendia por quê. Quando nós voltamos, eu falei, eu quero ajudar. Na época, o governo federal não estava ajudando em absolutamente nada o resgate, né? E é uma coisa incrível que estava acontecendo no Museu Nacional, que geralmente arqueólogos, eles trabalham em sítios arqueológicos e trazem o que eles encontram lá para dentro do museu. Nesse caso, as pessoas estavam trabalhando no museu, arqueólogos trabalhando dentro de um museu, inédito isso. E muito desse corpo técnico, eles dependiam de saber o que eles estavam procurando. Eles haviam feito tomografias, scans das obras. O pessoal da PUC de São Paulo, departamento de design, eles tinham esses objetos digitalmente, eles tinham esses objetos em forma digital, objetos tridimensionais. Mas eles não tinham como fazer, não tinham dinheiro para executar essas cópias, o material, as máquinas. E eu fiz um combinado com eles que eu ia fazer uma exposição. Se eles me dessem as cinzas de cada objeto que havia sido queimado, eu ia fazer um desenho com a cinza e ir vender o desenho e passar o dinheiro para eles. E a coisa foi crescendo. Eu acabei fazendo até algumas impressões em 3D da Luzia, que talvez seja a pedra maior que nós tivemos, que é o fóssil humanoide mais antigo, sabe, encontrado no continente americano. E eu consegui, a ideia era fazer uma exposição na Casa da Moeda, que era o primeiro museu nacional, né? Só que a Casa da Moeda não tinha dinheiro. Casa da Moeda não tinha dinheiro. E aí, eu acho que foi um pouco isso. O pessoal da Casa da Moeda que não tinha dinheiro, né? Eles também estavam um processo meio complicado, porque a Casa da Moeda estava em vez, tinha uma discussão de privatização da Casa da Moeda, que é uma pena, realmente, uma instituição incrível, né? E eles me chamaram para uma visita. Foi nessa visita que não tinha nada a ver com... Finalmente, o ano que vem, eu vou fazer a exposição no Museu Nacional, convido todos a vir, mas vai ser lindo essa exposição, que chama o Museu das Cinzas, né? E eu vou conseguir fazer a exposição no museu, porque o museu foi restaurado. Para mim vai ser um fechamento, uma catástrofe muito grande esse processo, né? Eles me mostraram como o dinheiro era feito. E papel moeda é um tipo de impressão mais sofisticado que existe, porque ele é feito de forma a não ser replicável, né? Então eles fazem uma precisão, com cuidado, né? E para quem mexe com impressão, com reprodução, isso é muito fascinante. As máquinas, cuidados técnicos, né? Então eles me deram uma visita muito completa. Sim. E também comecei a imaginar a beleza do dinheiro brasileiro, né? Aqui,
eu me contaram, eu não me lembro direito a história, mas a sugestão durante o Plano Real de ter animais, né, em vez de personagens históricos, né, nas nossas células, que cria uma espécie de paradoxo, né, porque os animais estão ali, mas a célula é feita de celulose, então você tem que derrubar uma árvore, faz o animal morado, né? O mico, o leão dourado, perdeu a casa para ele aparecer na nota, né? E tem uma música do Milton Nascimento que chama As Ruas da Cidade, que ele fala dos nomes dos indígenas, né? Que agora se dá nome para a rua para dar em cima, de pavimento, a rua dá um nome de indígena, o nome de um grupo, e depois para andar em cima dela. Me lembrou um pouco isso, né? E eu, na saída, né, dessa vesícula, eles falam, uma coisa também curiosa, eles fazem um controle de qualidade. Você entra numa sala, tem 100 mulheres que pegam essas pilhas de folhas impressas ou dinheiro, pegam um campo delas, assim, quando elas veem uma coisa diferente, elas param e põem um papelzinho, tira aquela folha, que eu tem um defeitinho. Aí eu perguntei pro cara, falei, por que só tem mulher aqui? Ele falou assim, a gente tentou uns caras aí, mas deu certo. E eles tiram essa folha, eles trituram, né? O que não passa pelo crivo da qualidade deles, que é muito, muito exigente. E eles têm uma quantidade enorme de dinheiro que tem defeitinho, tem coisas que não pode ser circuladas. E eles falam assim, você consegue, quer isso para fazer alguma coisa? É lógico que eu quero, né? Eu tenho trabalhado há mais de 10 anos com a ideia da imagem impressa. Se a arte, né, ela é a evolução dessa interface entre a mente e a matéria, entre a consciência e o fenômeno, entre quem está dentro da cabeça da gente, o mundo físico, né, talvez a fotografia, o papel impresso, né, a representação quando impressa num suporte físico, ela seja a maior ferramenta, a ferramenta mais eficiente que nós tenhamos conseguido desenvolver para mediar nossa relação com o mundo externo, sabe? O que acontece fora das nossas mentes. Por quê? Porque uma fotografia impressa, ela é um objeto, ela é uma coisa do mundo físico, ela pertence ao mundo físico, você segura ela é tangível, e ao mesmo tempo ela é uma ideia, ela transmite, ela pode ser uma memória, um sentimento, uma dor até, né? Isso que é fascinante. Eu acho que uma vez que a imagem ela perde esse DNA matérico, né, ela se torna autônoma, né, ela também perde a relação com as coisas que ela foi desenhada para representar, né? Essa relação da nossa com o mundo físico, a imagem como uma extensão, vai além dos nossos sentidos, ela perde a utilidade. Isso é um momento muito complicado da nossa relação com o mundo, né? Eu acho que essas imagens elas tendem a permitir uma meditação sobre esses assuntos. Eu pensei assim, na hora, a primeira ideia que me veio à mente, eu falei, você tem material, mas o que você vai fazer? Eu vou fazer uns bichos, né? Eu conto essa história, minha filha, ela falava assim, pai, quando era pequenininha, ela pegava dinheiro em cima da minha, para brincar, dinheiro estava em cima da minha escrivanica, toda bagunçada. Ela falava, peguei dinheiro na sua mesa. Eu falei, que dinheiro? Dinheiro de bicho. Dinheiro de bicho era real, né? Eu que tinha dinheiro, tinha real e tinha dólar. E ela falava, então tá bom. Ela olhou para mim e falou, eu não gosto de dinheiro de velho. Dinheiro de velho era dólar. Ele tem que ser um velhinho. Um George Washington, assim, um Benjamin Franklin, né? E eu perguntava, qual que é mais velho, né? O Lincoln ou o Washington? Ela falava, Washington. Eu falava, não, eles estão morrendo todos esses caras aí. E aí o dinheiro de bicho ficou essa coisa mesmo, fazer os animais. Eu comecei a fazer, sempre sem procurar, talvez a coisa mais óbvia, né? Mas existem só 7 células. Inclusive, uma de R$1 tirou de circulação, eu não tinha um material da de R$1. Até hoje eu estou juntando nota de R$1, porque essas eu posso picar. Picar dinheiro é crime, né? Se você rasga dinheiro, você legalmente considerado louco. Tem uma lei antiga do século XIX, quem rasga dinheiro é maluco. Não sei como é que eles podem provar isso, mas... E quando eu terminei
essa série, eu falei, isso aqui tô com vontade de fazer mais, né? E que ficou bonito. E eu pensei, tem uma pintura do Tonet que é maravilhosa, que é mato sendo transformado em carvão. É o nome da pintura. Então, eu lembro de olhar para essa pintura e imediatamente imaginar talvez uma consciência ecológica, pintor do século XIX. Não, na verdade, ele estava falando de economia, estava o mato. Antes da invenção da janela, sabe? Eu sempre falo que a pintura só aconteceu a pintura de paisagem, né? A paisagem sem nada, só a paisagem, ela só foi possível com a invenção da janela, com o vidro, porque antes no começo do século XIX, ninguém pensava em fazer uma pintura de uma paisagem. Tinha que ter um cara da Bíblia, com alguma coisa tinha que acontecer ali, porque senão aquilo era nada. Era que nem uma tela em branco, aquilo é o que todo mundo vê o tempo todo. Até você olhar para a paisagem, objetificar a paisagem, falar que aquilo é alguma coisa, né? A gente teve que precisar de um quadro, né? Isso só aconteceu, eu acho que a primeira é a Urbino, né, que é do Greco, a primeira paisagem vista de Urbino, que não tem ninguém, não tem nada acontecendo. Não tinha isso, não existia. É uma coisa do século XVIII, XIX para cá, não existe paisagem sem ninguém, a paisagem, né? E eu fiquei imaginando essa paisagem, né, que não tinha os personagens, era só uma fumaça que saía assim. Eu falei, cara, esse cara aqui, ele parece pintura romântica, mas ele está falando de economia, ele está falando de um mato, a paisagem se transformando em valor econômico, né? E eu comecei a olhar as outras paisagens um pouco com essa ótica, né? Que aquilo que pareciam pinturas românticas, na verdade, eram inventários, né, de possibilidade de descrições de coisas que poderiam vir a ser lucrativas, né, que oriundas das colônias, né? No ponto, se você olha aquilo, talvez por um viés colonialista, né, esses europeus eles estavam mostrando como é que era esse mundo e dando ferramentas para ser explorado da devida forma. Não tinha essa paixão pela natureza. E eu comecei a realizar essas pinturas. O problema é que não tem verde, né? Você vai fazer uma paisagem sem verde, porque o verde era a desgraçada da nota de R$1 que tiraram de circulação, né, do colibri, que era lindo. O colibri, você viu todo, é a mais bonita também. Eu adoro beija-flor. Gosto mais assim do beija-flor também do que do mico. O mico eu gosto também, mas o beija-flor é mais bonito. Quase você não vai vender o mico. Mas essas paisagens elas foram o Rubens é um dos caras assim que tem essa coisa de mostrar vários elementos e ter um poder descritivo muito grande, né? Óbvio que eles estavam uma mistura entre criatividade, entre visão. Essa pintura que está aqui, ela é muito especial, porque você vê que os personagens que fazem parte da pintura, primeiro, ela tem detalhes íntimos que são muito delicados e muito precisos. Tem uma arara, tem uma flor que ela parece quase impossível, assim. E os personagens, os indígenas que estão eles estão pela metade, atrás de uma raiz. Você quase não existe pintura que você corta o personagem assim com um elemento natural, né? Então, a pintura, quando você me mostrou essa pintura, eu falei, cara, esquisito esse, lindo, né? E não tinha problema, eu falei, vamos fazer, porque realmente eu não conhecia essa pintura. E fiquei muito surpreso e fiquei feliz de poder fazer. Eu fiz muita coisa baseada em outras obras de arte. Eu tive a oportunidade, uma vez foi em Londres, de ter as obras uma do lado da outra, uma galeria inglesa, alemã, eles conseguiram fazer durante a Masters, botar com terror, até com dor eles conseguiram colocar uma coisa. São oportunidades raras de você poder mostrar o trabalho que te inspirou a fazer, realizá-lo com o trabalho que é a inspiração, né? Fiz uma cópia do Gerhard Richter, da mulher que todo atrás assim, ela está na frente da pintura do Richter. Aquilo é uma das coisas que me orgulha, que é um pintor que eu adoro.
Mas é isso aí, sabe? Eu acho que a gente é uma série que ela ainda está, eu ainda quero fazer esse colibri, e eu trabalho em séries porque as séries me permitem usar o que eu aprendo em uma obra na próxima. Como eu disse antes, eu não tenho a intenção não é criar objetos, é simplesmente obedecer a um processo criativo que ele funciona um pouco como uma parábola, assim, ele tem uma curva, né? Você começa a se interessar por uma coisa, começa a se relacionar o material com a ideia. No começo você tropeça, elas não são muito boas, né? Mas elas são cheias de vontade, de energia, de curiosidade. Essas primeiras obras eu sempre gosto muito delas, elas não são muito perfeitas, mas elas são bonitas, elas são vibrantes, né? Elas têm, sei lá, tem um axé dentro que é diferente. E aí você vai fazendo, vai ficando melhor, você vai aprendendo a trabalhar mais rápido, melhor, mais eficiente, você cria processos. Chega um momento, então você começa a enjoar daquilo, e aí você vai completando a série com imagens ou elementos que você acha que eles fazem parte daquele estudo todo. Então, nesse momento, você deve estar começando outra coisa. Eu estou sempre trabalhando com 2, 3 séries simultaneamente, que é uma maneira de manter também a cabeça funcionando. E essa série aqui, que inicialmente era para ser uma série fechada, que era limitada pelo número de células, ela foi aberta, né? E ela tem se desenvolvido. Eu ainda fico olhando imagens e falo, pô, de repente posso fazer. E essas séries, às vezes, elas são intermináveis, né? Às vezes, outro dia eu fiz uma coisa, eu vi uma pintura do Paul Klee, que eu fiquei tão extasiado com a pintura, que eu fiz ela em pigmento puro, que era uma técnica que eu fazia 15 anos atrás, né? Eu tirei todos os pigmentos de novo do armário e refiz. Isso também me dá a oportunidade de revisitar e rever certas coisas que estavam faltando, né? Você quer completar aquele quebra-cabeça que faltaram umas pecinhas ali. Eu fico feliz também que eu acho que a experiência do trabalho na galeria é diferente. A gente está muito acostumado com bienais e feiras de arte, né? Você vai lá, é muito mais prático. Você vai na feira, você vê tudo, né? Mas você vê tudo sem contexto, né? É assim, a diferença entre você ver esse trabalho na galeria, o prazer que me dá, porque eu ainda sou uma pessoa da época analógica, né? Eu sou aquela pessoa que gostava de álbum de vinil, né? Que você via aquela coisa que tinha a ordem das músicas, você botava a agulha ali. E aquele álbum era uma escolha do artista, ele tinha um contexto, era o trabalho que aquele artista havia realizado durante um determinado tempo. O artista escolhia a ordem das faixas, que faixas que deveriam estar ali, né? Então ele controlava isso. Hoje tem Spotify, né? Você vê lá aquela música, você não relaciona com outra música, você relaciona com a outra, você vê um samba, um pagode, um rock pesadão, tudo misturado, né? Então a experiência da feira de arte é um pouco igual a do Spotify. Ela te oferece tudo, mas não oferece um contexto específico, mais abrangente, mais daquela criação. E eu acho que quando você mostra um trabalho assim numa galeria, sempre dá o prazer de você conseguir ver aquilo que eu sempre estou procurando, que é essa coisa cinemática, essa curva, né? Como ela começa, como ela vai se preenchendo, tudo que eu estou mais interessado nisso, na verdade, do que nas obras individualmente, mas elas todas fazem parte da mesma história. Falei pra caramba. Eu queria muito que meu pai tivesse aqui. Meu pai está tendo dificuldade de locomoção e não está muito bem de saúde. A última vez ele falou que foi a viagem mais feliz da vida dele. Ele é um cara muito cearense, muito orgulhoso, né? E me perguntaram se tinha alguma coisa cearense que eu vejo que é uma tendência genética. Eu falei, tem. Os maiores humoristas brasileiros são cearenses. Então, assim, uma coisa. E para você poder subverter linguagens, né, que é como você faz uma piada, você tem que ter controle da linguagem. Você tem que saber controlar a linguagem. E gente que nem Chico Anísio, que nem Renato Aragão, o cearense é muito danado, muito bom com língua. Então, assim,
Eu acho que eu de repente tem sim um resíduo genético aí que me ajuda muito mesmo. Quando você conta uma piada, eu gosto muito de humor e ilusão de ótica. São duas coisas que me fascinam, né? Elas são muito parecidas. Quando você conta uma piada, você vai... A gente tem um problema, que chama atenção. É o problema e a solução. A gente só consegue ter uma ideia de cada vez. Então, o nosso mundo, ele passa por um funil bem pequenininho assim. Você vai vendo nessa linha, você vai se dando conta. Até a visão, você só consegue ver 3% do seu campo visual. Você tem um lugar que vem em foco, o resto é tudo fora de foco. É tudo periferal. Tem um lugar no olho que vem em foco, chama fóbia. Né? Seu olho fica passando assim. Então, quando você conta uma piada para alguém, você vai construindo uma estrutura lógica, né? Ela vai subindo, e em um determinado momento, como a pessoa ela está escutando aquela história, o mundo daquela pessoa é aquela história. Chega um determinado momento, você tira uma parte essencial daquela coisa, a coisa toda cai, que é o punchline que eles chamam, né? E junto com aquilo, como toda a tua atenção está naquilo, todas as ordens, né, de lógica caem junto. E naquele momento você tem uma liberdade total que você manifesta através de espasmos que chamam gargalhadas, riso. O riso é mágico, né? Porque é um momento de imensa liberdade. Você sente toda a lógica do universo foi para um buraco negro, assim, por um segundo, né? Ilusão de ótica é parecido, só que você está lidando com estruturas lógicas que você adquiriu ao longo da tua vida inteira. Por isso que se você contar uma piada 2 vezes, você não ri. Mas você pode olhar uma porcaria de uma ilusão de ótica 50 vezes, você sempre vai ficar confuso com aquilo, porque essas são maneiras de você desestruturar lógicas que você já está acostumado a ver. A arte contemporânea, acho que a função principal é você quebrar certas estruturas lógicas e dar... Por isso que eu adoro mosaico. Porque mosaico você lida com pedacinhos, né? Você dá esses pedacinhos para a pessoa montar de novo, né? Para o espectador pegar e recolocar isso da maneira que ele acha. Mas é importante saber que cada espectador vai colocar os pedaços numa ordem específica, né? Uma ordem pessoal. Isso também é importante dizer, que você nunca vai agradar todo mundo, nunca vai desagradar todo mundo também. Mas eu já falei demais, desculpas. Obrigado. Obrigado. Convido vocês então para desfrutar da gente. Muito bem. Legal.